noite, sejam todos muito bem-vindos. Já vou adverti-los antes de iniciar minha exposição de que a aula está sendo gravada. Então, se vocês assim optarem, deixem a webcam de vocês desligadas para que não apareça nos vídeos, uma vez que a aula vai ser disponibilizada, pelo menos àqueles que possuírem o link, né? Não vai estar aberta a todos no meu canal do YouTube, mas tão somente a vocês que terão o link da aula. Hoje nós vamos falar de poder legislativo, e assim como toda e qualquer aula anterior que nós já tivemos, qualquer dúvida, não se furtem, acione o microfone de vocês, me interrompam e me questionem a respeito do assunto que eu estiver falando. Só deixa eu ligar o ar-condicionado que eu havia esquecido aqui. Pois bem, quando a gente fala em poder judiciário, nós estamos falando em um dos pilares dos três poderes existentes no nosso país, né? Não só no nosso país, como em fase mundial, né? Então, os três poderes, entre poder legislativo, executivo e judiciário. O poder judiciário, ele foi criado, veio junto à Constituição Federal, no sentido de evitar qualquer arbítrio ou desrespeito aos direitos fundamentais. Tá? A ideia é que o judiciário, né, o legislador, quando coloca isso na Constituição Federal, ele coloca no judiciário o exercício de solucionar qualquer tipo de conflito social, né? Ele o faz, né, ele o coloca para o judiciário utilizar-se de uma lei criada de forma abstrata pelo poder legislativo e, através da aplicação dessa lei, que foi criada de forma abstrata, ele aplica ao caso concreto e leva-se à solução de um litígio, de uma lide, né? Quando a Constituição prevê o poder judiciário, na verdade, ele não prevê só o poder judiciário, mas prevê também o poder executivo e legislativo, no sentido da existência desses poderes. A Constituição coloca no artigo 2º a existência desses poderes, e são poderes que são independentes, mas eles são harmônicos entre si. O que a Constituição vem e faz? Ela não separa os poderes. Em que pese a gente utiliza a expressão separação dos poderes, que foi cunhada a princípio por Aristóteles, depois defendida por John Locke no segundo Tratado de Direito Civil, Contrato Civil, e aí estabelecida firmemente por Montesquieu em Espírito das Leis, ele reparte as funções. Tá? Então, são órgãos que são independentes, mas entre eles há ingerência sim, há um controle por parte do judiciário no legislativo e executivo, assim como eu tenho o legislativo e o executivo também interferindo em algumas tomadas de decisões do judiciário. Então, eu tenho uma ingerência entre cada um dos poderes. E por que eu tenho essa ingerência? Por que se busca isso? Para que tenha equilíbrio entre esses poderes. Para que eu não tenha um destaque de poder, nenhum poder está acima do outro. Então, o poder judiciário não está acima do poder executivo, assim como não está acima do poder legislativo e vice-versa, tá? Então, dessa feita, eu tenho tão somente repartição de funções e não de efetivamente de poderes, né? E o exercício desse poder judiciário, a própria Constituição, ela faz com que eu tenha tanta prerrogativa, ou seja, aquilo que ele pode fazer,
como imunidades, ou seja, aquilo que ele exerce, mas essa função que o Poder Judiciário exerce, ela não é passível de qualquer tipo de sanção, né? E dessa forma, a Constituição vai e blinda principalmente o juiz com alguns mecanismos e com algumas garantias que a gente vai ver mais à frente, quando estiver falando propriamente da magistratura, para que tenha um exercício de atividade de forma bastante isenta, tá? A teoria do check and balance é o que traz o controle recíproco, tá? E mais à frente, quando a gente fala em sistema da justiça brasileira, né, é a divisão que a gente vai ter do poder judiciário. Esse poder judiciário é tanto o âmbito da União quanto do âmbito estadual, e a gente tem alguns outros órgãos, algumas outras instituições que não fazem parte do poder judiciário, mas incumbe-se da mesma função, da mesma atividade. Dentre elas, o Ministério Público. O Ministério Público não é órgão do Poder Judiciário. O Ministério Público é um órgão independente. A gente vai falar dele mais à frente um pouquinho, tá? Mas é um órgão independente. Mas, em contrapartida, segue o mesmo escopo, o mesmo objetivo do Poder Judiciário. Qual é? Fazer justiça, né? E como é que se faz essa justiça? Exercendo o poder de jurisdição, no sentido de amenizar qualquer tipo de conflito. Além do Ministério Público, a gente tem algumas outras instituições que também não fazem parte do Poder Judiciário, mas também têm o mesmo objetivo, que trata-se da advocacia pública, assim como da defensoria pública, tá? Então, tanto a advocacia pública quanto a defensoria pública também são instituições que não estão ligadas ao Poder Judiciário, à organização do Poder Judiciário, mas assim como o Ministério Público tem a incumbência, né, de uma função essencial à justiça, de socorrer à justiça, tá? Pois bem, quando a gente fala em Poder Judiciário, antes de adentrar aqui, o Poder Judiciário ele foi alterando-se, vamos mudar isso aqui, foi alterando a sua visão e a sua importância no decorrer da história. Inicialmente, quando se falou-se em Poder Judiciário, o Poder Judiciário nada mais era do que uma consultoria aos nobres. O Poder Judiciário dessa feita, ele pouco tinha importância, tá? E aí, com o Estado liberal, o Poder Judiciário começa a tomar um pouco mais de forma. Só que no Estado liberal eu tenho um afastamento do judiciário da população. Por quê? Porque o judiciário começa a se utilizar de uma linguagem bastante rebuscada. E uma linguagem esta que era pouco entendida pela população em geral. Então, foi uma fase em que o advogado acabou se tornando indispensável no sentido de falar com a população de uma forma mais leiga e, em contrapartida, também tinha a sabedoria de conversar com o judiciário diante da sua robustez. Esse foi um ponto que o judiciário ele foi tomando um pouco mais de forma. E aí, mais à frente, né, não vou entrar nos pormenores da história aqui, mas mais à frente, quando esse judiciário ele começa a tomar um grau de importância e de exercício, né, principalmente quando se tem nos Estados Unidos, em que a Suprema Corte começa a interferir nas decisões do governo de Roosevelt, eu tenho um poder judiciário já acima do que a gente teria em relação ao poder executivo e poder legislativo, né? O poder judiciário, a essa época, ele passa a ter um poder, uma visão de poder
maior, inclusive, do que os outros dois poderes. E aí, mais à frente, esse poder judiciário, no Estado democrático de direito do qual a gente convive e vive hoje, o poder judiciário ele tem esse equilíbrio com os outros poderes, porém, ele tem uma ingerência, né, sobre as decisões desses poderes. O juiz, no Estado democrático de direito, ele não é inerte, ele é um juiz ativo, né? Isso não quer dizer que ele não tenha que ser demandado para que ele decida, tá? Mas uma vez demandado, ele decide, inclusive, tendo uma ingerência ou gerenciando ou interferindo nos demais poderes. Exemplo, a partir do momento que o Poder Judiciário embarga uma obra de uma rodovia, porque essa rodovia ela está interferindo no meio ambiente, o juiz ele está sendo ativo e ele está interferindo em obra do Poder Executivo, né? Quando o juiz ele determina seja por liminar ou seja por sentença, de que o Estado forneça remédios para a população mais carente, ele também está interferindo em outro poder. Da mesma feita, quando ele judicialmente encaminha ordem ao Poder Executivo e ao Poder, principalmente, neste caso que eu vou falar, principalmente ao Poder Legislativo, de fornecimento de legislação para normas que estão previstas na Constituição Federal. Ou, ao mesmo tempo, quando ele encaminha ao Poder Executivo a necessidade de implementação de políticas públicas para o exercício de determinados direitos. Todas essas decisões quais eu relatei aqui são demonstrações de um poder judiciário ativo e de ingerência sobre os demais poderes, tá? E aí, voltando aqui para o que vem a ser efetivamente o poder judiciário, o Poder Judiciário, eu já falei desde o início da nossa aula, é um dos 3 poderes basilares, né, do Estado. Então, isso está previsto lá no artigo 2º da Constituição Federal. E qual que é a função básica do Poder Judiciário? Primeiro, a administração de justiça. E o outro, que é a função principal do Poder Judiciário, é guardar a Constituição. Função essa que está nas mãos do STF. O STF, como nosso órgão máximo de justiça, cabe a ele a guarda da Constituição. Tá? Isso não quer dizer, eu não estou falando com isso, que os juízes de primeiro grau, tribunais, não façam, faz, tá? Mas a palavra final em relação ao ser guardião da Constituição é o STF. O Poder Judiciário é um poder, assim como o Executivo e Legislativo, também um poder autônomo e independente, tá? E cabe a ele o exercício das suas funções. Para que os juízes, né? Quando a gente fala em juízes, entendo vocês aqui, já os desembargadores, ministros, todos aqueles de carreira ou não, ou pelo 6º Constitucional, todos eles gozam de garantias constitucionais. Ressalto que essas garantias é para o livre exercício de suas funções, para que eles pratiquem as suas funções sem qualquer receio, seja de ser exonerado, seja de ser movidos do local qual eles estão exercendo a sua jurisdição, ou mesmo que tenha qualquer redução nos valores que são percebidos por eles. Dentre essas garantias, as que eu citei aqui, a gente tem a vitalicidade, ou seja, o cargo é vitalício, né? O juiz só vai deixar efetivamente de ser juiz se por processo administrativo identificar situações quais ele se enquadrar, né, para uma possível exoneração. Nós vamos falar dessas possibilidades mais à frente. E na movibilidade, o que é essa garantia?
segurança de que ele não vai ser removido do local onde ele está estabelecido em decorrência de uma sentença ou de um acórdão que foi proferido por esse juiz ou desembargador ou mesmo pelo ministro. Outra coisa é que ele não pode sofrer qualquer tipo de sanção do tipo: se você não sentenciar dessa situação, você vai ter redução no seu salário, que na verdade para ele não é salário, trata-se de subsídio, né? Ele é servidor público. Então, o juiz ele não sofre dessas ameaças, tá? Então, em regra, por conta dessas garantias constitucionais, eles podem gozar de suas funções, exercer as suas funções livres de qualquer ameaça nesse sentido. Não se preocupem com essas garantias, que nós vamos retomá-las quando efetivamente a gente estiver falando dos magistrados, tá? O Ministério Público, que a gente falou, que é um dos órgãos, uma das instituições que não está vinculada ao Poder Judiciário, mas que exerce como sua função essencial, né, a guarda da justiça, o Ministério Público ele está fora dessa estrutura dos demais poderes, ele não é vinculado ao poder judiciário, mas é uma instituição, ela é permanente, ela é essencial à função jurisdicional do Estado, tá? Cabe ao Ministério, qual que é o objetivo e função desse Ministério Público? Defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, que são aqueles direitos que você não dispõe, tá? Você não pode renunciar a estes direitos. Isso está tudo lá no artigo 127 da Constituição Federal. No decorrer da nossa aula, não na de hoje, mas nas próximas, a gente ainda retoma o Ministério Público, até para a gente identificar qual que é a forma de ingresso no Ministério Público, não só no Ministério Público da União, como nos Ministérios Públicos estaduais, bem como nos Ministérios Públicos especializados, como o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar, tá? Em cada um deles tem a forma de ingresso e o exercício de suas funções. Além do Ministério Público, nós falamos da advocacia pública. A advocacia pública também não está entrelaçado no poder judiciário. Tá? A advocacia, ela é uma instituição, ela é vinculada, é um órgão que está vinculado, no caso aqui, né, da AGU, é um órgão que está vinculado à União, mas eu também tenho advocacia pública vinculada ao Estado, Distrito Federal e município. A advocacia pública nada mais é do que a consultoria e o assessoramento jurídico do Poder Executivo. Quando a gente fala em advocacia pública, nada mais é do que o procurador, né, do Poder Executivo. São os advogados em exercício ao Poder Executivo. Então, seja na União, seja nos estados, no Distrito Federal e município. Cabe à advocacia pública representar, né, cada um desses entes federativos, tanto judicial quanto extrajudicialmente. Então, se o Estado vai entrar, né, vai impetrar qualquer ação em seu desfavor, ele o faz através da advocacia pública estadual, tá bom? Professora, oi. Pode falar. A advocacia pública só atua para o Estado? Não, ela vai atuar para a União. Aí depende de qual ente você está falando. Mas eu tenho advocacia para pessoa particular. Não. A AGU não pode, ele não pode exercer o patrocínio de causa particular. Tipo, é Quer diferente, dizer, então, num da sentido assim, defensoria. deixa eu ampliar isso que eu estou te dizendo. O advogado público, o procurador público.
Vamos pensar aqui no procurador do município, tá? Procurador do município. A atuação dele é em representação ao Poder Executivo, ao prefeito, né, do município de Cuiabá. Esse procurador, ele pode exercer a advocacia fora da procuradoria do município? Ele até pode exercer a advocacia, desde que não fosse em exercício em desfavor do município. Tá? Então ele pode ser o seu advogado, Elton, mas numa causa que seja da seara civil, que não envolva o Estado, que não envolva nenhuma das personalidades jurídicas que sejam análogas ao Estado. Ele pode exercer. Tá? Agora, ele exercer uma causa a seu favor, mas em desfavor do município para qual ele atua como procurador, não pode. Ele é uma das proibições que rege a ele. É isso que você queria saber? Não era isso, mas esse aí foi bom, foi de boa valia. Então me pergunta de novo. Foi melhor ainda. Não, eu queria saber se essa advocacia pública, ela atuava tipo uma defensoria pública, só isso aí. Não. A advocacia pública é uma coisa e a defensoria pública é outra. A advocacia pública é o exercício de um advogado público, tão somente representativo do Poder Executivo. Agora, defensoria pública, ela está aqui, ó. Defensoria pública também é uma função jurisdicional do Estado. Mas qual que é o ponto do defensor público? O defensor público também é um advogado, só que ele é um advogado concursado, tá? E ele vai fazer todas as funções de um advogado como se particular fosse, só que, só que ele faz, aos necessitados, tá? A defensoria pública, ela tem um orçamento mantido pelo Estado, tá? Ele tem um orçamento mantido pelo Estado, no caso da Defensoria Pública Estadual, e ela faz aqui, na busca de direitos individuais e coletivos, mas de forma integral e gratuita, mas só para necessitados, para os hipossuficientes. Se você não estiver vinculado aos requisitos necessários para a utilização da defensoria pública, a exemplo, renda familiar. Se a sua renda familiar for acima do teto que está previsto na lei da defensoria pública, você não vai poder ser atendido pela defensoria pública. Tá? Então, o advogado da União, o advogado do Estado, o advogado que a gente fala aqui, advocacia pública, são duas instituições diferentes. A advocacia pública é o representante, né? É a quem o Poder Executivo outorga poderes de representatividade, seja judicial ou extrajudicial. É o advogado, né, que vai defender o Estado ou a União ou o município, né? Isso é a advocacia pública. A defensoria pública, ela não defende o Estado, ela vai defender o hipossuficiente, aquele que não pode arcar com as despesas de um advogado, tá? E aqui, entendam vocês, quem tem em relação à defensoria pública, não confunda o fato de utilizar ou não da defensoria pública do que a gente tem de benesses da justiça gratuita, tá? A justiça gratuita, eu tenho um advogado, mas eu não posso arcar com as despesas processuais e um possível honorário de sucumbência ao final do meu processo se eu perder. E aí, se eu me enquadro lá na lei 1060 de 50, se eu enquadrar naqueles requisitos da lei, eu posso ter as benesses da justiça gratuita. O que é isso? Eu continuo tendo meu advogado, eu pago meu advogado. Só que as custas processuais e demais consectários jurídicos consectários processuais, eu não vou arcar. Quem vai arcar será o Estado.
tá? A defensoria é o quê? A defensoria nada mais é do que um advogado pago pelo Estado, mas na defesa de um hipossuficiente, tá? Que também não vai ter custo nenhum, né? No caso daquele que é representado pela Defensoria Pública, ele não arca com custo algum, nem do próprio advogado, nem de qualquer tipo de processo, tá? Além do Ministério Público, além da advocacia pública, além da defensoria pública, a gente ainda tem as polícias federais, Polícia Federal e a Polícia Civil, e faltou um acento. Quando se fala da Polícia Federal e da Polícia Civil, também são instituições que prezam para a justiça, tá? Então, a Polícia Federal e a Polícia Civil, ela está destinada a apurar as infrações penais e que está lá consubstanciado no artigo 144 da Constituição Federal. Ela também, gente, nem a Polícia Federal nem a Polícia Civil, ela não está vinculada ao Poder Judiciário, mas são duas instituições que também vêm agregar, vêm corroborar no sentido de proteção à Constituição Federal e proteção à Justiça, tá? Os delegados de polícia, tanto federal quanto civil, não se esqueçam, privativamente só podem ser por bacharéis em direito, né? Então, obrigatoriamente, para que você seja delegado de polícia, você tem que ser bacharel para ter conhecimento da legislação. Pois bem, antes de entrar aqui na organização judiciária, quando se cria o Poder Judiciário, nesse intuito de você ter um equilíbrio entre os poderes, e esse exercício do juiz, que deixa de ser inerte, e no sentido de ser ativo, ele o faz porque ele está revestido de jurisdição. Então, o Poder Judiciário, ele está revestido de jurisdição. E o que é jurisdição? Jurisdição, isso é um termo lá do Teoria Geral de Direito, Teoria Geral de Processo, Teoria Geral de Direito, que vai estar em TGP. Jurisdição nada mais é do que o poder e dever do Estado de solucionar um litígio. Jurisdição, gente, esse poder e dever do Estado de solucionar o litígio, ele é uno, ele é único no território todo. Agora, o que acontece em relação a isso? Para facilitar, essa jurisdição, ela é distribuída, ela é organizada seja por matéria, seja por pessoa, para facilitar esse exercício. Então, o que vem e faz? Então, eu vou separar esse Poder Judiciário de acordo com a matéria, né? Então, trata-se matéria de direito do trabalho, direito militar, direito eleitoral, né? Eu tenho uma divisão, uma distribuição dessa jurisdição de acordo com a matéria. Quando eu faço isso, nada mais é essa repartição de jurisdição, nada mais é do que eu determinar a competência de cada um desses órgãos. Todos eles estão revestidos de jurisdição. Mas a competência, ela vai ser determinada, seja em decorrência da matéria, seja em decorrência da pessoa, tá? Mas como forma de organização. Então, eu tenho uma jurisdição, que é o poder e dever do Estado de solucionar litígio, que é una, e a distribuição dessa jurisdição é que me leva à competência. O que eu quero dizer com isso?
A Justiça do Trabalho, ela é competente, ela é revestida de jurisdição? É, mas ela é competente para julgar tão somente matéria de direito do trabalho. A Justiça Eleitoral é revestida de jurisdição? É revestida de jurisdição, mas ela é competente para julgar tão somente matéria de direito eleitoral. E isso acontece nas varas criminais. Ela tem jurisdição? Tem jurisdição, mas só tem competência em direito penal. Tá? Isso vai acontecer com as varas cíveis, vai acontecer com as varas de família, porque a competência delas a jurisdição dela está determinada, está delimitada por sua competência em razão da matéria. Tá? E quando o Constituinte faz isso, ele está fazendo nada mais do que a organização, nada mais do que a organização judiciária. Quando a gente pensa em organização judiciária, é a organização diante da distribuição da jurisdição. Acho que eu fui aqui. E aí, qual que é o objetivo dessa organização judiciária? Para que vem a existir uma organização judiciária? Primeiro, porque ela vai estabelecer norma para essas constituições, sobre a constituição desses órgãos. O que ela vai estabelecer? A organização judiciária, ela vai estabelecer as normas que vão reger cada um desses órgãos, seja em decorrência das pessoas, sejam em decorrências da matéria. Tá? Então, quando se fala em organização judiciária, nada mais é do que o estabelecimento de normas para estes órgãos que vão ser encarregados do exercício dessa jurisdição, dos órgãos que são competentes para o julgamento de litígios. Tá? A organização judiciária, brasileira, está lá no capítulo 3, título 4 da Constituição Federal. Está entre os artigos 92 e 126. O que vocês têm que ter em mente? O artigo 92, ele vai delimitar, ele é número clausus, ou seja, é um rol taxativo dos órgãos que fazem parte da justiça brasileira. Tá? Outros órgãos lá pode incluir, Karina? Não, é um rol taxativo. Tá? Por isso que a gente fala, Ministério Público, Defensoria Pública, as polícias não tratam Tribunal de Contas, né? São instituições que estão a par de qualquer um dos poderes, tá? Não estão vinculados a nenhum dos três poderes, tá? Então, não deixem de ler lá o capítulo 3, principalmente o título 4 da Organização dos Poderes, lá na Constituição Federal. Outro ponto, gente, essa organização judiciária, ela é dual. E o que vem a ser isso? Quando se fala que o poder judiciário brasileiro é dual, é porque eu tenho duas administrações em separado. Eu tenho parte desse poder judiciário administrado e mantido pela União Federal, e eu tenho outra parte desse poder judiciário mantido pelo Estado membro. Tá? Então, o meu poder judiciário, meu poder não, né? O poder judiciário brasileiro, ele é dual, 2, tá? Porque parte dele é mantido pela União, a União que vai bancar e que vai organizar esses poderes, e a outra parte é mantida pelo Estado membro. Então, o Estado de Mato Grosso tem o seu poder judiciário, assim como o Mato Grosso do Sul tem o dele, São Paulo tem o dele, e cada um dos estados vai ter o seu próprio poder judiciário. Distrito Federal tem poder judiciário próprio? Não, tá? O Distrito Federal utiliza-se do poder judiciário da União.
E o município tem poder judiciário próprio? Também não. Eu vou ter exercício de poder judiciário em cada um dos municípios. Se assim atender alguns dos requisitos, eu tenho a existência de varas, seja vara comum, seja vara única, que atende tanto civil quanto criminal. Se não tiver justiça do trabalho, também vai ter competência para. Mas o município, por si só, não tem um poder judiciário municipal, gente. Eu só vou ter poder judiciário da União, que a gente vai chamar de poder judiciário federal, e vamos ter o poder judiciário estadual, tá bom? Não existe poder judiciário municipal. E aí, o terceiro ponto em relação a essa organização judiciária é que essa organização judiciária, ela estabelece, sim, graus de jurisdição, tá? E aí, como primeira premissa que a gente falou, obrigatoriamente, a gente precisa, o exercício de jurisdição, ele ocorre por um juiz natural. E o que é esse juiz natural? O juiz natural é você, ao cometer um ato, você ser julgado, você ser sentenciado por um juiz que antes mesmo de você cometer o ato, ele já estava revestido de jurisdição. É o que a gente chama de princípio da naturalidade do juízo. Vai estar lá no artigo 5º da Constituição, que vai dizer: ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Mas o que ele quer dizer com isso? É de um juiz que antes do ato ser cometido, ele já era juiz. Ele já estava em juízo ou no tribunal anterior ao consumado, anteriormente àquele ato ter sido realizado. Quando se fala em juiz natural, é o que a gente tem de autoridade competente. Já é um órgão que já estava constituído anteriormente àquele ato e que tem uma competência firmada na Constituição Federal. Tá? Então, se você hoje comete qualquer um dos crimes previstos no Código Penal, você vai ser julgado, né? Seja por um juiz singular, seja por tribunal, de acordo com o crime, né? Porque se for o crime à vida, vai ser pelo tribunal de júri, não vai ser pelo juiz, não vai ser o juiz de primeiro grau, né? Já é um juízo ou um tribunal que já está formado, ele já é competente, né? A gente já tem juízes e tribunais competentes para o julgamento de um crime que está previsto lá no Código Penal. Mas suponhamos que eu tenho o exercício de um ato, mas eu não tenho ninguém competente para o julgamento daquele ato. Nesse sentido, o que vai acontecer? Você não será julgado, porque a Constituição Federal, ela proíbe a criação do que a gente vai chamar de juízo de exceção. Tá? E o que é esse juízo de exceção? É a formação ou criação de um tribunal para julgamento em especificidade daquela matéria que acabou de acontecer. Tá? Então, suponhamos que a Constituição Federal, ela defende que não cabe pena de morte, né, como sanção no ordenamento jurídico brasileiro. Mesmo em tempos de guerra, né, ela tem uma exceção, que eu não vou entrar nela aqui agora, mas enfim, que não é importante para a gente neste momento, tá? Mas em uma ocasião de guerra, por exemplo, cria-se um novo tribunal, que não é um tribunal que está em exercício, para exercer a pena de morte.
É isso que se chama de tribunal de exceção. Ele é criado tão somente para o exercício de determinado ato que sequer era julgado, sequer era possível aplicar por uma legislação anterior, tá? Então, é o que está, o que os doutrinadores vão colocar é o que está além da Constituição, está à margem da Constituição, está fora da Constituição, tá? É algo que a Constituição não permite. Então, eu só posso ser julgada e sentenciada por um juízo ou um tribunal que já está revestido de jurisdição, que tem competência para o julgamento daquela determinada matéria. Feito? A segunda premissa que a gente falou é em relação ao dualismo jurídico, que é essa questão de o poder judiciário ser organizado e subsidiado pela União e parte desse poder judiciário ser organizado e subsidiado pelo Estado. Tá? Então, quando a gente fala do poder judiciário da União, que a gente também pode usar o termo de federal, e aos estados, a gente vai estudar o poder judiciário estadual. Quando se fala em União, então ela vai organizar as justiças especializadas. E quais justiças são essas? A Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, Justiça Militar, tá? Cabe à União. E dentro do Distrito Federal é o que a gente chama de Justiça Comum Federal, que vai atender às necessidades do Distrito Federal e territórios. O que se tem que ter em mente é que depois da Constituição de 88, o único território que a gente tinha até então era Fernando de Noronha e que foi incorporado ao estado de Pernambuco. Então, a partir de então, hoje, em específico, nós não temos nenhum outro território federal em atividade, tá? E além desses órgãos especiais, cabe à União também a organização e subsidiar o seu orçamento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. E em relação ao Estado, né, ele vai organizar de acordo com a sua, né, cada Estado-membro ele organiza de acordo com a sua Constituição. Então, ele organiza através da Constituição Estadual, né? Ele é composto pela Justiça Comum Estadual e a Justiça Militar Estadual, tá? E aí, o que cabe ressaltar em relação a isso é que a Justiça ela é administrada pela União, vai estar com base, a estrutura vai estar na Constituição Federal e a organização judiciária por lei federal. Em relação às estaduais, definida pela Constituição Federal e a organização judiciária, ela é por legislação estadual, tá? Então, olha só, na União, a organização não, ela vai estar, a estrutura é definida pela Constituição Federal e a organização é por legislação federal. Nas estaduais, ela vai estar definida na Constituição Estadual e a sua organização é na legislação estadual, que a gente vai chamar de Código da Organização Judiciária, tá? Tanto aqui, essa delimitação tanto para a União quanto para a instituição federal, para a Constituição do Estado, está lá no artigo 125 da Constituição Federal, tá? E a terceira premissa é o que a gente vai falar de duplo grau de jurisdição. No duplo grau de jurisdição, nada mais é que toda causa que ingressa no sistema judiciário, ela tem a oportunidade de ser revista, tá? Então, eu tenho um exame inicial que é realizado pelo julgamento originário da causa,
Ou seja, você impetra uma ação, seja qualquer uma das ações, né? O primeiro julgamento que se dá é efetuado por um juiz singular, geralmente um juiz singular, é um único, uníssono, né? Ele que atua, então ele decidiu. Esse é o exame inicial, é o primeiro exame, a primeira decisão relacionada àquela causa. E aí a gente tem um exame posterior, um novo exame, tá? Que ele tem uma ideia de caráter revisional. Então, é a oportunidade, quando a gente fala em princípio de duplo grau de jurisdição, é a oportunidade de revisão de um julgamento. Então, eu tenho a oportunidade de ser revisto o julgamento da causa a qual eu ingressei. Dessa feita, a gente precisa de 3 fundamentos aqui para o exercício do duplo grau de jurisdição. Por que eu tenho existência disso? Por que eu preciso de rever uma decisão que foi proferida pelo juiz lá de primeiro grau? Primeiro, para satisfazer o inconformismo do vencido. Você entrou com a causa, você entendeu que era uma causa ganha, né? E que não existe, gente, isso no direito, causa ganha. Você pode até ter uma porcentagem maior de possibilidade de êxito na causa. Mas esqueçam isso de, isso é uma causa ganha. Não existe causa ganha. Depende da teoria, depende da tese do outro advogado, depende da sua tese, depende das provas que são colacionadas ao processo e tudo mais, tá? Todo processo, qual que é a possibilidade de ganho? De perda 50-50, 50% para cada um dos lados, no decorrer do processo que você pode identificar se a balança está pendendo mais para um lado ou para o outro, tá? Essa história, essa causa é ganha, isso é história de advogado, tá? E aí os fundamentos aqui, satisfazer o inconformismo do vencido. Uma vez que você acionou o Poder Judiciário no intuito de solucionar um litígio, a sua ideia é que você tenha êxito nessa sua ação, que seja declarada procedência dos seus pedidos, tá? E aí, uma vez que essa sentença ela é aplicada, ela é proferida e você não tem esse êxito que você esperava, esse seu inconformismo leva a ponto de rever essa decisão. Você espera que essa decisão seja revista por pessoas que tenham uma conduta ou um conhecimento mais aprofundado, tenha mais tempo de exercício na jurisdição e dessa feita tenha talvez uma sapiência maior do que o juiz que proferiu a decisão, tá? Outro ponto é coibir o arbítrio do juiz. A possibilidade de ter as suas sentenças revistas, fica o juiz à mercê, é como se ele estivesse sendo vigiado, né? Então, a ideia é que a oportunidade de rever essa decisão faz com que o juiz sentencie de forma mais adequada, que ele utilize adequadamente a norma abstrata no exercício daquele caso concreto. E, de outra feita, também melhorar a qualidade das decisões, porque se o juiz proferir uma decisão de qualidade superior à que se espera dele, essa decisão, a possibilidade de reforma dessa decisão é muito pequena, tá? Então, dessa feita, quando a gente fala em duplo grau de jurisdição, a gente precisa satisfazer esse inconformismo do vencido, aquele que não teve os seus pedidos procedentes, coibir o arbítrio do juiz, ou seja, para que o juiz julgue de acordo com a legislação e melhorar as decisões e a qualidade dessas decisões, porque aí envolve a possibilidade de não ser reformada essas decisões, né? Se a sentença for justinha suficiente para que nem queira entrar com recurso, porque ele soube fundamentá-la, motivá-la de forma bastante adequada, e mesmo que suba para grau de recurso,
ela não seja reformada. Qual que é a diferença entre juízos e tribunais, né? Sempre que a gente falar em juízo, nós estamos falando dos órgãos da justiça de primeiro grau, né? São aqueles, trata-se do primeiro contato que se tem com a ação, né? A partir do momento que você exerceu o seu direito de ação, que você bateu as portas lá do judiciário para que ele exerça a jurisdição, provoque o judiciário para que ele solucione o seu litígio, você o faz aos juízos, né? Então, o juízo aqui é o que a gente tem como órgão de primeiro grau. Tá? Se alguns de vocês já estiverem em exercício em algum escritório da advocacia, antes do Código de 2015, os nossos endereçamentos das nossas peças eram ao juiz. Então, todas as peças eram direcionadas, excelentíssimo senhor doutor juiz da vara tal, sei lá, da vara especializada de família e sucessões, por exemplo. A partir do Código Civil, artigo 319 do Código Civil, reza que o endereçamento das nossas peças iniciais não devem ser ao juiz, tá? Mas sim ao juízo. Porque o juízo, ele é impessoal, né? Não necessariamente que quando você direciona ao juiz, você está direcionando à pessoa e não àquela vara a qual irá julgar o seu processo, tá? Então, juízo de órgão de primeiro grau. Em regra, ele é monocrático. O que é ser monocrático? Um só, tá? Aí vocês podem falar, professora, mas geralmente são dois juízes que atuam em cada vara, sim, mas aquele que acompanhou o interrogatório, geralmente é aquele que vai sentenciar o processo, cabe a ele, tá? Ele é o juiz natural da causa. Oi, Adriana. Professora, a Lei número 13.964, ela muda alguma coisa nessa questão do juiz de garantia? O juiz de garantia ou o juiz natural? O juiz de garantia, professora. Em que termos que você tá analisando? Porque ali a senhora fala que entraria com pedido de primeiro grau, né? Uhum. Então, assim, no caso da lei, agora, para chegar até esse espaço aí, primeiro a gente tem que passar pelo juiz de garantia, certo? Pela nova lei. Só, não se trata assim, ó. Quando você entra com ação, né, qualquer ação, civil, criminal e tal, o que eu retomei aqui em relação ao Código de Processo Civil é a forma de endereçamento dessa ação, que antes você direcionava à pessoa do juiz, tá? E hoje você direciona ao juízo. Então, se eu vou direcionar uma petição, uma reclamação trabalhista, uma ação trabalhista, eu vou fazer o endereçamento da minha peça vai ser ao juízo da vara do trabalho de Cuiabá, por exemplo. E não mais ao excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho da vara do trabalho de Cuiabá. Tá? Essa é a alteração que eu comentei agora em relação ao artigo 319. Tá? Quando você fala em juiz de garantia, nós estamos falando de um juiz natural. Ou seja, eu vou utilizar já de um juiz que ele já está pré-concebido, né? Então, se eu impetro a ação, é porque eu já tenho um órgão revestido de jurisdição para exercê-lo. Aqui, o fato do endereçamento, ele não desvincula daquele juiz que está revestido naquela vara da jurisdição.
Não é isso, é que você deixa de buscar a pessoa do juiz para buscar o juízo, que é a representatividade de um todo. Não sei se eu consegui responder o que você queria saber. Deu para entender. Deu, mas não, né? Aqui, o que eu falei aqui, Adriana, só uma especificidade na mudança do Código de Processo Civil em relação ao endereçamento da peça. O fato da existência do juízo, isso já está inerte pela própria Constituição. Eu não tenho alteração pelo Código de Processo Civil em relação a isso. E aí, eu também tenho, né? Quando a gente fala em juízos, nós estamos falando, eu estava falando há pouco em primeiro grau, é o primeiro a ter contato à causa, assim como os tribunais é o que a gente vai ter como órgãos do segundo grau, tá? Os tribunais são órgãos colegiados, eles não atuam de forma... Em que pese nós tenhamos algumas decisões em que os desembargadores podem atuar de forma monocrática, mas na sua grande maioria das decisões ela é feita de forma colegiada, tá? Os juízes, né, o que a gente chama de primeiro grau é o que a gente chama de órgãos inferiores e os tribunais de órgãos superiores. Alguns de vocês podem me perguntar assim, professora, mas eu vou recorrer do processo, né? Se a gente pensar numa seara civil, uma vez sentenciado, sentenciou o processo lá pelo juiz da vara civil, essa sentença cabe recurso? Cabe. O recurso que cabe de uma sentença na área civil é uma apelação. Pois bem, a apelação, quem vai julgar a apelação? Esse recurso de apelação, nessa revisão daquele julgamento, quem vai julgar é o Tribunal de Justiça, tá? Essa revisão, esse exercício de você recorrer para o Tribunal de Justiça, essa é o que a gente coloca como duplo grau de jurisdição. Aí muitos de vocês podem me falar assim, professora, mas na área civil, além do Tribunal de Justiça, depois eu posso recorrer para o STJ e STF, recurso especial e recurso extraordinário, no caso da área civil, tá? Esses dois recursos não se tratam... então o STJ e STF seria o terceiro grau? Não, tá? O STJ e STF trata-se tão somente de identificação do exercício correto, STJ em relação à legislação federal e STF em relação à Constituição Federal, tá? Então, STJ, eu vou ter revisão de matéria federal e STF, eu tenho revisão de matéria constitucional. O que acontece de diferença entre o TJ para o STJ e STF? A gente vai falar disso com mais propriedade mais à frente quando falar de cada um desses órgãos. Mas já para os senhores entenderem. Quando eu entro com uma apelação ao TJ para revisão da minha sentença, eu devolvo toda a matéria, tanto matéria de direito quanto de fatos e provas. O TJ ele pode rever todo o processo. E em relação ao STJ e STF, STJ e STF não revê prova, só vai ver matéria de direito, tá? Então, ele não vai... a competência do STJ e do STF vai estar distrita. STJ, a matéria de lei federal, e ao STF, desculpa, a matéria constitucional, tá bom? Não se trata de terceiro grau de jurisdição, tá bom? Diga, gente. Qual é o organograma desse nosso poder judiciário, né? Quando a gente faz uma delimitação em relação ao poder judiciário hoje, de estrutura desse poder judiciário hoje, a gente tem
o STF como órgão máximo da nossa justiça e a sua competência na justiça, na Constituição Federal, está delimitada pelo artigo 101 e 102 da Constituição Federal, né? Ligado ao STF e abaixo dele em termos de hierarquia, a gente tem o CNJ, Conselho Nacional da Justiça, que tem a sua competência no artigo 103B da Constituição Federal. Tá? STF é o nosso órgão máximo da justiça, do nosso poder judiciário, e ligado e abaixo ao STF a gente tem o CNJ. E aí a gente tem duas divisões entre a justiça comum e a justiça especial ou especializada. Então, tem os senhores que a justiça comum, né? Eu vou ter STF, vou ter STJ, Superior Tribunal de Justiça, artigos 104 e 105, como tribunais superiores. Na segunda instância aqui, que faria, às vezes, de segundo duplo grau de jurisdição, na Justiça Estadual, a gente tem Tribunal de Justiça, tá? Que vai dar o artigo 125, parágrafo 1º, e as constituições estaduais, né? Porque quando a gente fala de Justiça Estadual aqui, nós estamos falando de manutenção pelo Estado e organização pelo Estado, tá? Essa Justiça Federal, em primeiro grau, vai ter os juízes de direito. De acordo com as constituições estaduais, a gente vai ter o Tribunal de Justiça Militar Estadual. E aqui, quando se fala em turmas recursais, é porque a gente vai ter juízes de direito atuando em juizados especiais, tá? O que são os juizados especiais? Os juizados especiais, eles estão delimitados pela Lei 9.099, que ela reparte a competência e aos juizados especiais, ele vai ter a delimitação de valor de exercício por conta do valor da causa e vai ter delimitação de exercício também em função da matéria. Exemplo, direito do trabalho não pode ser exercido por juizado especial. Locação, tratando-se de imóvel que não seja próprio da sua residência, também não pode ser exercido, mesmo que a ação de cobrança de aluguel seja inferior à limitação do valor da causa. Não cabe aqui nos juizados especiais, tá? Então, a gente vai ver à frente, comigo não, mas vocês vão ver isso em direito civil, que o exercício dos juizados especiais, ele vai ter a delimitação além do valor da causa, ele tem uma delimitação também em questão de matéria. E aí, se eu tenho juizados especiais aqui, são juízes de direito que vão exercer os juizados especiais, eu tenho as turmas recursais. Dos juizados especiais, ao invés de eu recorrer para o Tribunal de Justiça, eu recorro para as turmas recursais. A turma recursal, que é o órgão colegiado para exercício do duplo grau de jurisdição dos juizados especiais. E aí eu tenho também, abaixo do STJ, que eu tenho a Justiça Federal. A Justiça Federal, em segunda instância, eu tenho os tribunais regionais federais e, em primeira instância, eu tenho juízes federais. Os TRFs estão no artigo 106, inciso 1º, 107 e 108 da Constituição Federal. E os juízes federais estão lá no 106, 2 e 109. Karina, tem turma recursal aqui também? Tem, porque eu também tenho juizados federais, tá? E os juizados federais, eles vão ter atuação aqui, ó, na Justiça Federal, também delimitado pela matéria e também delimitado pelo valor da causa, tá bom?
E aí, da mesma forma que aqui os juizados especiais cíveis e criminais, aqui os juizados federais também atuando pelos juízes federais, e o recurso, o que seria o exercício do duplo grau de jurisdição, é efetuado pela turma recursal. Pois bem, isso aqui, ó, é o que a gente tem de justiça comum, tá? Aqui, ó, dos TRFs e dos TJs, tanto de um quanto o outro, eu tenho como, no caso do TJ aqui, eu posso recorrer ainda para o STJ e posso recorrer para o STF, tá? Aqui, ó, o STJ, em relação à matéria de leis federais, e ao STF em relação à matéria de direito constitucional, a Constituição. A Justiça Federal aqui, essa Justiça Federal também cabe do TRF aqui, da decisão proferida aqui, que vai chamar acórdão. Eu também tenho como recorrer ao STJ e tenho como recorrer ao STF, ok? Em relação à justiça especializada, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, Justiça Militar, o TST, Tribunal Superior do Trabalho, TSE, Tribunal Superior Eleitoral e STM, Superior Tribunal Militar, todos eles aqui estão no mesmo patamar que o STJ, tá? Aqui, ó, STJ para TST, TSE e STM, não há diferença de patamar. Ele está na mesma linha, ó, todos eles como tribunais superiores, tá? O TST é o ramo da Justiça Especializada do Trabalho e ele é o órgão máximo da Justiça do Trabalho. Está lá no artigo 111, 1 e A da Constituição Federal. Abaixo do TST, a gente tem os TRTs, que são os Tribunais Regionais do Trabalho. Distribuído, a princípio era para ter um em cada dos estados membros, mas em decorrência da população e da demanda processual, a gente tem TRTs que atende 2 estados, por exemplo, tá? Então, ao todo, nós vamos ter 24 TRTs estabelecidos no país. Está lá no artigo 111, 2 e 115. Abaixo do TRT, o TRT aqui, ó, é o órgão de segunda instância. É o TRT, o Tribunal Regional do Trabalho, que faz o exercício de duplo grau de jurisdição. Abaixo dele, a gente vai ter, ó, os juízes do trabalho. Os juízes do trabalho vão atuar nas varas do trabalho, tá bom? Na Justiça Eleitoral, o TST, como órgão máximo dessa justiça especializada, artigo 118 e 119. Abaixo deles, que exerce o duplo grau de jurisdição, os tribunais regionais eleitorais, 118.2 e 120. E abaixo aqui, juízes e juntas eleitorais, artigo 118.3, tá? Os juízes e juntas eleitorais aqui, assim como o juiz do trabalho, eles vão atuar em varas eleitorais, tá? O exercício principal aqui da justiça eleitoral é decorrente dos mandatos tanto desde vereadores, deputados, senadores, deputados estaduais, federais, senadores, prefeitos, governadores, presidente, relacionado a tão somente, ó, a justiça eleitoral, tá bom? E em relação à justiça militar, ela também é uma justiça especializada, né? Então, a gente tem como STM, Superior Tribunal Militar, como órgão máximo dessa justiça, tá lá no artigo 122, 1 e 123. E aqui, ó, STM, eu não tenho Tribunal Regional Militar,
tá? Eu vou ter direto juízes militares em atuação. Eu não tenho um tribunal aqui em termos de segunda instância. A segunda instância para os juízes militares aqui, enquanto especializada, já vai ser direto o Superior Tribunal Militar, tá? Esses juízes militares aqui, ó, trata-se de Polícia Federal e da Polícia Civil. Aqui, ó, Tribunal de Justiça Militar aqui é da Justiça Militar Estadual, tá? São polícias, são instituições diferenciadas e de atividades diferenciadas, tá bom? Então, aqui, ó, primeira instância, trata-se dos juízes, né? Daquele que tem o primeiro acesso à causa, é ele que faz o primeiro julgamento. O duplo grau de jurisdição vai para a segunda instância, para os tribunais de justiça, os tribunais regionais, seja federais, trabalho, TRE. A única exceção é da justiça militar, que o duplo grau de jurisdição vai ser exercido por um superior tribunal. Aqui, tribunais superiores, eles estão acima do que a gente tem de segunda instância. Em relação, gente, à justiça especial aqui, a justiça do trabalho, eleitoral e militar, não cabe dessas justiças aqui, ó, recurso para o STJ. Eles estão no mesmo patamar, tá? O recurso que cabe aqui, ó, da Justiça do Trabalho, Eleitoral e Militar, vai para o STF, tá bom? O julgamento, aqui na Justiça do Trabalho, o recurso não cabe, não tem cabimento de recurso especial, tá? O que seria o recurso que é admissível no STJ. Karina, mas e aí, como é que fica? O TST, no recurso de revista, que é o recurso que tem cabimento das decisões proferidas pelo TRT, no recurso de revista, você já incumbe todo e qualquer pedido relacionado à lei federal e à própria Constituição. E aí a decisão aqui proferida no TST, se ela for em desconformidade com a Constituição Federal, estiver em divergência à Constituição Federal, aí sim vai ter cabimento, tá? Mas só em relação à Constituição Federal vai ter cabimento de recurso extraordinário ao STF. Isso se estende à Justiça Eleitoral e à Justiça Militar. Feito? Até aqui, gente, alguma dúvida? Tudo bem? Qualquer coisa vocês me chamam aqui. E aqui, ó, será que tem... Deixa eu ver, alguém chamou aqui. Será que tem algum tipo de hierarquia entre juízos e tribunais? Eu podia ter escondido a resposta, né? Não tem hierarquia. No princípio, não há que se falar em hierarquia quando eu falo de juízos e tribunais. Juízos são os juízes de primeiro grau e os tribunais são os órgãos colegiados, tá? Então, a resposta, de uma forma muito genérica, ela é não. Não cabe, tá? Então, aqui, ó, não há que se... Opa! Mas qual situação? Quando eu falo de forma jurídica, não há. Porque eu não há esse poder de mando do tribunal sobre os juízes. Então, o desembargador, o ministro, ele não vai ter esse poder de ingerência nas atividades exercidas lá pelo juiz. Ele não vai mandar efetivamente no juiz no sentido dele. Ele não funciona, vamos colocar de forma bem simplista. O tribunal aqui, ele não funciona como se fosse o seu gerente. Quando você tem um gerente, ele tem o poder, né, de demandar a sua atividade.
Você só vai fazer o exercício da sua função, você o faz de acordo com o poder de mando do seu gerente. Se você não assim não o fizer, ele pode demitir você, rescindir o seu contrato de trabalho. Isso acontece dos tribunais para os juízes em primeira instância? Não, tá? No que tange julgamentos, não há qualquer tipo de ingerência. E por que isso? Porque se houvesse qualquer tipo de ingerência, o juiz ele ia sentenciar, ele só poderia sentenciar de acordo com a vontade do tribunal. E não é o que acontece, tá? O juiz, as garantias que vêm adstritas à função, fazem com que o juiz exerça a atividade dele de forma isenta e de acordo com os seus preconceitos e a sua visão interpretativa da norma para a solução daquele caso concreto, tá? O que há aqui, não se trata de hierarquia, mas eu tenho um poder de revisão. Então, o exercício do duplo grau de jurisdição só vai dar o poder de revisão àquela decisão que foi proferida pelo juízo. Mas cada juiz tem em mente, cada juiz aqui, ele é livre, tô querendo ir embora, livre para proferir sua sentença, sem qualquer ingerência dos desembargadores, nesse caso aqui relacionado aos tribunais. Agora, em contrapartida, no plano administrativo, aí sim há uma hierarquia, tá? Por quê? Tribunal de Justiça e tribunais regionais são eles responsáveis por essa administração, tá? Mas, no plano administrativo, então cabe aos tribunais prover cargo, realizar concurso, aplicar penalidade àquele juiz que não exerceu a judicância da forma que devia. E aí sim, neste plano administrativo aqui, ocorrer a questão se tem a vacância no cargo, promover, ter a promoção, seja por merecimento, seja por tempo. Então, cabe ao Tribunal de Justiça e aos tribunais regionais ter esse exercício. Mas essa hierarquia é tão somente pelo plano administrativo, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Acima dos juízos, de todos os juízes e dos tribunais, está o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça. Então, todo e qualquer juiz, todo e qualquer desembargador e todo e qualquer ministro dos tribunais superiores estão abaixo do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, tá? São órgãos que vão ter funções tanto jurisdicionais e administrativas em relação ao Poder Judiciário Nacional. Aí aqui me perguntaram se o CNJ também atua como uma função revisional. Na verdade, não. Quando a gente fala nesse poder de revisão, é revisão em relação às decisões que foram proferidas, principalmente pelo juízo lá no primeiro grau, as sentenças que foram proferidas. O CNJ, ele tem função precípua e não cabe ao CNJ, você não tem meios, tá? De qualquer uma possibilidade decorrente do seu processo, você entrar com recurso ao CNJ. Na verdade, quando se fala em Conselho Nacional de Justiça, a gente está falando de um órgão praticamente administrativo. O CNJ no CNJ que a gente vai demandar, por exemplo, um processo de exoneração a um juiz federal, por exemplo. Cabe ao CNJ, como julgamento máximo, né? Algumas matérias, o CNJ, ele vai dispor de decisões, mas não no seu processo que começou lá no juízo de primeiro grau, tá?
a gente vai estudar não só o STF, como o CNJ de uma forma mais detalhada, ok? Gente, mais alguma dúvida? Tudo certo? Me fiz entender? Alguém quer perguntar alguma coisa? Todo mundo quietinho? Vamos ver. Falaram aqui que estão satisfeitos. Então, eu desejo a vocês, eu vou dar por encerrada a aula de hoje. Desejo a vocês não vou nem dizer uma boa semana, em que pese na quinta-feira a gente vai estar aqui no mesmo bate-local, no mesmo bate-horário. Então, um beijo da tia Cacá, bons estudos, até a próxima aula. Deixa eu só ver aqui que alguém mandou alguma coisa aqui no bate-papo. Só desejando uma boa noite. É o que eu desejo a vocês, gente, ó. Beijos. Antes de eu encerrar mesmo, de interromper aqui a gravação e tudo mais, eu disponibilizei já lá no Classroom o slide em relação a essa aula e disponibilizei também uma aula que já nós havíamos gravado em relação à intervenção federal. Então, se alguém de vocês perderam essa aula, já está lá no vídeo, tá? As outras aulas eu estou tendo uma dificuldade em subir porque está dando um erro que eu ainda não consegui identificar qual é, mas assim que eu solucionar, creio que até o final da semana, inclusive a aula de hoje, eu já consigo disponibilizar para vocês, tá bom? No mais, gente, ó, até quinta-feira que vem a gente se vê, tá bom? Até mais, gente. Um abraço. Deixa eu parar de gravar aqui e pronto. Fui. Beijão.